noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui na oficina de documentário, então nós vamos explorar documentário, seus conceitos e as suas práticas. Bem, vamos lá, eu sou a Monique Santiago e essa oficina ela é um resultado do projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo. Eu tenho várias formações, mas o que é importante eu trazer aqui hoje para vocês é que eu fiz um curso lá em 2010, a experiência do olhar, na vertente documentário, foi feito pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná, e estou cursando produção de documentário pela SCULT, na IFG, que é um projeto pelo MINC, que é o Ministério da Cultura. Bem, o objetivo de hoje dessa aula é trazer o que é documentário, trazer para a população local para conhecer essa linguagem do audiovisual. E a gente entender os seus conceitos, a sua importância, e a gente entender também a diferença de documentário, ficção e jornalismo, né? Que às vezes as pessoas se confundem com relação a isso. Bem, a metodologia, então, primeiro a gente vai agora aqui na introdução, né, de teórica, vamos para a prática, gravando um mini documentário, um curta de 1 minutinho, e depois a gente vai fazer a edição básica também, usando recursos aqui do próprio celular, com o aplicativo do celular. E aí a gente vai também assistir a produção que a gente vai fazer hoje. Então, o que é documentário? Ele é uma linguagem do audiovisual para a gente mostrar fatos, né? A gente vai registrar fatos, pessoas, locais, sempre com aquele olhar do narrador, o olhar do cineasta de acordo com a sua narrativa. Essa linguagem do audiovisual, ela procura trazer a representação criativa, usar a sua criatividade para trazer os fatos ali de alguma documentação e também provocar uma reflexão. É interessante que, assim, a gente tem que olhar no aspecto de registro histórico na linguagem do documentário. O historiador, quando ele vai buscar uma fonte através de vídeos, de fotos, ele tem que tomar o cuidado da intenção daquele registro histórico. Por exemplo, uma foto. Sabe aquelas fotos tradicionais de família? Né, que o pessoal senta lá, coloca os filhos todos bonitinhos, sérios, a mãozinha geralmente assim, né, toda arrumadinha, de vestidinho, lacinho na cabeça. A família, ela é costumamente daquele jeito? Não tem como saber. Pode ser que não, pode ser que eles fizeram uma pose para tirar aquela foto. Então, não dá para usar aquela foto como um registro histórico. Ou então a gente chega e numa rua movimentada de 1800 e eles estão vendo que tem aquele aparelho gigante e tira aquela foto. Então, assim, às vezes não retrata o cenário real, assim como os filmes antigos. Só que, como que a gente pode tirar uma fonte dali? A gente vai ter que ver o contexto. Por exemplo, aquela foto. Olha o estilo de roupa que aquelas pessoas usavam. Quantos filhos aquela família tinha? Qual a idade dos pais? Qual a idade das crianças? Então, a gente poder extrair dali as informações que o olhar daquele cineasta, daquele fotógrafo quis registrar daquele momento. Então, aí cabe ao historiador ter essa visão holística daquele registro. Voltando aqui para as perspectivas do documentário, né, suas vertentes do documentário. De acordo com Bill Nichols, ele diz que existem 6 diferentes modos de fazer documentário que foram surgindo ao longo da história do cinema, que é o poético. O poético é aquele que a gente só coleta imagens e a gente coloca também os sons do ambiente locais e a gente vai só mostrando aquela história. Não há narração, não há um script, existe apenas as imagens sendo contadas, então fica uma coisa muito suave e poética. Vocês assistiram já aquele tem Um Mundo Visto de Cima? Que é simplesmente as imagens passando, né? Existe aquela música ambiente, ou então a música do próprio local, aquela praia, a floresta, sincronizado, e é um documentário poético. O expositivo é aquele mais que as pessoas estão acostumadas, né? Quando a gente fala de documentário, ir lá e fazer uma entrevista e falar sobre um tema, né? Então a gente elenca o que a gente vai falar, chama os personagens, escolhe o local que vai ser feita a gravação, pega as imagens, né? E a gente faz uma exposição de um tema através dos próprios autores daquele tema ou os próprios personalidades daquele tema falando sobre o assunto. O observativo é aquele em que o cineasta ele vai colocar a câmera de fora da cena, ou seja, as pessoas estão sendo filmadas, eles não sabem nem que aquela câmera está lá, ele está vendo de fora
e pega a imagem. Por exemplo, cenas de guerra em que a câmera tá lá longe e aquela cena acontecendo, ou uma manifestação. A gente pode falar assim, Monique, então, nessa perspectiva, não há uma mudança de posicionamento dos personagens, porque eles não estão vendo a câmera, então a gente pode considerar que é um registro mais real, né? Depende. Por quê? Porque ainda assim o cineasta ele vai poder escolher onde ele vai apontar aquela câmera. Vai ser naquele lado da guerra, do outro lado da guerra, vai ser naquele pontinho ali daquela manifestação. Então, assim, tudo tem a perspectiva do que o cineasta quer narrar daquela história que ele está contando. O participativo, até coloquei o exemplo aqui, é a Glória Maria. Quem lembra das reportagens, né, que a Glória Maria fazia? Ela viajava e ela ia aos lugares e mostrava a sua experiência de acordo com aquele contexto que ela estava. Então, por exemplo, eu lembro muito de um que ela foi para Sedona, nos Estados Unidos, e ela começou a fazer várias experiências dela em Sedona. Ela participava de um ritual, ela entrevistava as pessoas do ritual, então ela trazia, explicava e colocava o que aconteceu com ela ali, né? Quais foram as suas próprias perspectivas de acordo com aquela vivência. Então, isso é uma forma de documentação em que o narrador, o cineasta, está participando da cena. O reflexivo é aquele que o próprio cineasta, ele mostra o fazer o filme, o fazer o cinema. Então, ele vai mostrar a câmera, ele vai mostrar o seu microfone, ele vai mostrar ele conversando com a sua equipe. Às vezes, quando o pessoal vai em floresta, um contexto assim, de natureza, eles vão mostrando os equipamentos, eles montando o seu acampamento, né? Então, é um tipo de documentário reflexivo. E o performativo, que é aquele que pode acontecer sim em encenações para contar uma perspectiva da história que você quer falar. Por exemplo, no documentário recente que eu fiz, A Escrita do Litoral com Arte Pontal do Paraná, tem um link aqui no YouTube, você pode assistir aqui mesmo. No início do vídeo, eu faço um trecho de documentação performática, porque eu estou narrando qual é a minha experiência com aquele livro, para poder começar a explicar qual é a intenção daquele filme. Então eu faço uma encenação, pegando aquele livro e vou narrando com a voz over, né, que é aquela voz em que até eu apareço ali, mas existe a narração falando. E aí a gente pode perceber que no documentário, ao fazer um filme, a gente precisa ser só um tipo de estilo narrativo. A gente pode usar vários tipos de documentação para fazer o filme. Então, por exemplo, no meu filme, eu usei o expositivo, eu usei o performativo, né, em alguns trechos da cena. E assim, a gente vai construindo a sua visão, a sua perspectiva, o seu estilo de fazer cinema. Tá bom? O gênero audiovisual, documentação, aí eu coloquei até aqui, ó, entre aspas e um parênteses, para deixar bem claro, ele registra a realidade ao olhar narrativo do cineasta. Porque depende de ele escolher o tema, de como que ele vai construir aquelas cenas, quais imagens que ele vai passar, quem são os personagens que eu vou entrevistar. Então, tudo é construído para mostrar a temática, sim, de mostrar a realidade, mas é na perspectiva do cineasta. E agora eu vou trazer aquele famoso dilema de o que é documentário, o que é ficção e o que é jornalismo, que às vezes as pessoas se confundem, né? Porque a gente sabe que o documentário é para passar a verdade, né? Mas o jornalismo também é para passar a verdade. Mas onde que a gente diferencia nisso? Bem, o documentário, como a gente já viu, ele é para registrar a realidade, mas tem o olhar do cineasta para poder mostrar. Ficção, esse é mais fácil de entender, né? Ficção é aquele que você tem um script, é fantasioso, aí é Harry Potter, né? Histórias que você vai inventar, ok? E o jornalismo? O jornalismo, ele já tem aquela vertente de total imparcialidade. Então, por exemplo, digamos que um rapaz estava passando agora aqui de bicicleta e caiu de bicicleta ali. O jornalismo, ele vai simplesmente ir lá na cena e falar, gente, acabou de acontecer um acidente aqui, vamos lá, vamos mostrar aqui a cena, vamos entrevistar o rapaz, quem é você e tal. E pronto, isso é jornalismo. Agora, como que um cineasta vai mostrar essa mesma cena na perspectiva de documentação? Digamos que esse rapaz que caiu, ele é uma personalidade e acabou isso fazendo uma repercussão em mídias daquela queda. Isso gerou uma comoção na cidade e teve uma revolução na cidade. A cidade virou a melhor cidade no mundo de infraestrutura, digamos. Isso virou um registro histórico. O cineasta que vai fazer o documentário, ele vai lá, ele vai
entrevistar esse rapaz, ele vai querer saber quem que é, como é que foi aquela queda, né? Ele vai procurar as testemunhas, ele vai mostrar, ele vai procurar em registros antigos, em câmeras antigas, talvez, né? Como que era a rua antes e como que ficou a rua agora, sabe? Então aí já virou um tema, né? Então já é outra perspectiva. E aí também a gente entra na questão da ética do fazer um filme documentacional. Por quê? Porque mesmo que o cineasta ele tenha a sua liberdade de poder construir os seus contextos de cena para poder contar um fato ou uma história, ele tem que seguir a verdade. Ou seja, você entrevistou alguém, você na hora da edição você vai fazer os seus cortes ali para poder melhor encaixar no seu filme, no contexto do que você quer passar. Pensa você fazer vários cortes ao ponto que muda a fala original que aquela pessoa contou. Você vai infringir a regra da verdade, né, do que a pessoa está falando. Então, é o tomar o cuidado de sempre mostrar a verdade, e mesmo com as suas construções de cena, tá bom? E agora a gente vai para as etapas de gravação de um filme documentacional. Assim como todos os outros filmes, a gente tem tudo parte da ideia, né? O que eu vou falar? Qual é a minha intenção com esse filme? Né? Qual é o meu tema? E aí depois a gente constrói o roteiro, sim, tem roteiro. E qual é esse roteiro? Quais são as cenas que eu preciso para poder construir? Então, eu vou ter aquela cena na praia, vou ter aquela cena com aquele grupo específico cultural, vai ser com aquela personagem. Então, quem são essas pessoas, né? Tudo isso vai entrar na pré-produção. Quem são os personagens que vão aparecer? Onde que eu vou gravar? Qual vai ser a trilha sonora? Que cor que vai ser meu filme? Né? Então, tudo isso vai entrar nessa pré-produção. A produção em si, às vezes é o mais rápido, sabe? Porque aí você ir lá, coletar as imagens, coletar as entrevistas e pronto. Você tem todo o material das suas fontes para você poder fazer o filme. O que demora, gente, é a pré-produção e a pós-produção. Porque na pré-produção você tem que pensar em tudo, em licenças, termos de autorização de uso de imagem, locação, equipamentos, a equipe técnica, tudo, e tem que estar tudo alinhado, né? Cronograma. E a pós-produção é a edição. É você pegar tudo e transformar tudo aquilo solto em um filme, em uma história, né? E a importância de você ter a equipe da direção, a direção de arte, a direção de edição e o produtor, todos alinhados na mesma perspectiva da história que você quer contar, né? Porque, assim, às vezes, se o diretor geral ou o produtor que teve a ideia e fala assim, olha, eu quero essa perspectiva, na hora que você entrega o material para a direção de edição, o diretor de edição, com todas as cenas, ele pode criar uma outra história, né? Chegar num outro contexto. Então, todo mundo tem que estar muito alinhado. E, por vezes, acontece muito em filmes do produtor, diretor, às vezes ser as mesmas pessoas, ou eles serem co-produtor, co-diretor de edição, né? É normal isso acontecer em vários filmes para poder estar todo mundo alinhadinho. Falar de cinema, a gente tem muita coisa para contar, né? O que eu tô trazendo aqui hoje é a pontinha do iceberg de uma dimensão, de um mundo maravilhoso do que é fazer um filme, né? Fazer um filme é um processo muito trabalhoso, muito bom de fazer, e a gente poderia ter assunto aqui para poder falar um ano inteiro sobre como fazer um filme, né? Mas agora a gente vai partir para a prática e a gente vai construir hoje um curta aqui de 1 minuto na temática documentário. Tá, como que a gente vai fazer? Eu poderia passar aqui para vocês, né? E a gente pode fazer isso se vocês quiserem. A gente escolher um tema e gravar sobre esse tema. A minha sugestão é a gente falar do lugar onde nós estamos, a Casa da Cultura de Pontal do Paraná. E aí a minha sugestão temática é: qual é a sua experiência, qual é a sua interação com a Casa da Cultura de Pontal do Paraná, né? E aí vai ser interessante por quê? Porque para alguns eu sou professora lá na Casa da Cultura, ou eu trabalho no administrativo da Casa da Cultura. Outro, nunca estive aqui, primeira vez que eu tô aqui na Casa da Cultura. Então, assim, a gente vai poder ter várias perspectivas narrativas do olhar dos nossos personagens. Então, a gente vai gravar o videozinho de 1 minuto, e o entrevistado, ele pode falar por 30 segundos, e os outros 30 segundos a gente coloca em imagens, beleza? Então vamos lá? Vamos fazer? Vamos gravar? Então agora é uma dica na parte, né, da gravação.
de direção de cena. Então, assim, ó, a gente já enquadrou aqui, a gente olha pela parte da fotografia, qual é a cena que a gente quer mostrar, a gente coloca o nosso personagem, eu vou preparar o ambiente. E aí aquelas frases padrões, a gente não fala aquilo à toa, a gente fala para poder facilitar o processo de edição lá na frente. Então, assim, todo o processo pré-produção, produção e produção, eles são alinhados. Então, assim, no momento que a gente vai preparar, a gente vai falar, câmera, tá ligada? Tá funcionando? Microfone, tá com o entrevistado? Tá rodando? Tá ok? Né? Luz, a luz tá encaixando? Tá certinho? Tá vazando alguma coisa em cena? De que eu não quero mostrar, que não faz parte da minha opção de narrativa? A gente vai bater claquete. Geralmente a gente coloca aqui na frente, quando tem vários tipos de takes. Isso é mais na parte de ficção. Documentação, a gente bate uma claquete e pega a fala. Né? Por quê? Porque é o real, o que o entrevistado está querendo dizer. Silêncio no estúdio, bate a claquete e aí, ação. A gente instrui também o entrevistado a aguardar uns 2 segundos após a falação. Aí pronto, aí fica redondinho para ajudar lá na nossa edição. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Silêncio. Câmera. Microfone, som. Espero fazer a pergunta para você começar a falar, tá bom? Gravando. Qual é a sua interação com a Casa da Cultura aqui em Pontal do Paraná? Corta. Pronto, ótimo. Pronto, a gente coletou a imagem do entrevistado, né? Agora a gente vai partir para a edição. Prontinho, gente. Agora que a gente já coletou as imagens, a gente vai para a edição. O processo de edição a gente vai usar então o aplicativo CapCut. Por quê? Porque ele é gratuito, é fácil de baixar, pode ter aí no seu celular, consegue fazer vários tipos de edição. Existe o Premiere, existem várias opções de software de edição. Então, o que a gente vai fazer? A gente importa as imagens todas para o aplicativo, a gente vai colocar as cenas escolhidas que a gente fez, né? Depois disso, a gente pode colocar trilhas sonoras, a gente coloca título, créditos finais, e aí depois a gente exporta o projeto e aí dá para assistir, tá bom? Então, é um processo de edição simples, tranquilo e já é uma documentação. Vamos lá? Vamos para a edição? Então, pessoal, agora que a gente já editou o vídeo, vamos assistir? Oi, eu sou a Valdéria, sou professora de dança, sou coreógrafa, sou dançarina, fotógrafa também. Atuei aqui na Casa da Cultura desde 2021 e saiu agora um credenciamento para os novos oficineiros e eu também aproveitei a oportunidade para me inscrever, né? Aqui é um ambiente maravilhoso. Desde 2021 eu estou aqui, tenho prestado serviços de dança aqui na Casa da Cultura. A equipe daqui também é bem maravilhosa, a gente sempre está produzindo tanto oficinas quanto eventos também, não só dentro da Casa da Cultura, mas para todo o município. Então, é muito significativo estar aqui e estar podendo ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Casa da Cultura e sobre o que eu fazia aqui também. Isso aí, gente, ó. Rapidinho, a gente gravou um vídeo de 1 minuto, editamos, e a gente assumiu aqui posições de entrevistado, diretor, edição, câmera. A gente pode ter uma noção mais ou menos do que é fazer um documentário. É um registro. Esse aqui foi expositivo, a abordagem da entrevista com o personagem, escolhemos nosso tema e fizemos a nossa produção. Então é isso, gente. Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo, até mais!